eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre. Nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, logo verei o rosto do amado. Vem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre. Nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá. Eu vou para o céu. Muito bem, deu para acordar? Tá ainda tranquilo? Como é que tá? Vocês ouviram eles cantando? Acho que foi só pra Eu acho que aquecer. tá só começando aquecimento. ainda o louvor. Nós vamos cantar agora a música Restaura. Então que nessa música, além de refletir sobre a letra dela, possamos nós cantar com louvor tão forte que possa invocar o Espírito de Deus aqui nesse momento. Meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos.
Grandioso é o teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Nós vamos cantar agora a música para a entrada dos membros da plataforma. Vamos adorar ao Senhor. Vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação, que possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder e outros vejam que Ele vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado pelo Espírito Santo que nos trouxe até aqui e pelo privilégio que nós temos de conhecer a Tua Palavra, ter o perdão dos nossos pecados. Pedimos a Ti que aceite a nossa adoração e que através desse culto a nossa fé possa ser fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. os pequenos. Bom dia, um feliz sábado. Que bom, cada vez que a gente vem aqui tem um rostinho novo, né? Isso é muito bom, eu estou muito contente por isso. E Jesus, muito mais ainda que vocês tiveram disposição, acordaram bem cedinho e vieram adorar a Jesus, não é mesmo? Eu quero saber, quem aqui já brincou
de uma brincadeira muito especial. Qual é o hino? Alguém já brincou? Vocês, papais, vovô, já brincou? Ah, é bom, né? Então, agora vocês vão ouvir o toque do piano. E eu quero saber quem é que sabe que hino que vai tocar. Alguém sabe? Daniel? Castelo Forte. É certo isso, gente? Vamos cantar só um pedacinho? Quem sabe? Eu não sei. Oh, ele não sabe. Mas é importante que... Castelo Forte. Que lindo, né? Muito lindo esse hino. E vocês sabem quem foi que fez esse hino? Tu também? A avó já combinou. Martim Lutero. Isso mesmo, Martinho Lutero. Foi ele quem escreveu esse hino. Mas Lutero, ele foi ensinado desde pequenininho a amar a Deus. Assim como vocês, papai e mamãe não ensinam vocês a orarem? Assim foi Martinho Lutero. E ele amava muito a Jesus. Sabe o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia de manhã cedo? Ele orava. Sabiam disso? Lutero era uma pessoa muito, muito especial, porque ele amava muito a Deus. E ele sempre que ele começava, ele pedia pela mamãe, pelo papai, né? Ele também gostava muito de estudar, sabiam? Ele não estudava pouco, ele gostava muito de ler a Bíblia. Mas que Bíblia que naquele tempo ele não podia ter a Bíblia? Aquilo que estava no coração dele. E ele foi crescendo, crescendo. E um dia ele só ouvia falar que tinha uma Bíblia. Um dia ele conseguiu achar onde ele estava, né? Uma Bíblia. Opa, deixa a tia Sandra mostrar aqui. Olha só, eu tenho aqui esse chapéu. Ele usava um chapéu parecido com esse aqui, ó. Parece que tem duas orelhas, né? Então, ele usava. E aí, quando ele descobriu uma biblioteca, que ele descobriu a Bíblia, ele começou a ler. E eram coisas interessantes, coisas que ele não sabia. E Lutero lia e lia e lia. Só que Lutero, ele acreditava que se ele subisse as escadas ajoelhado, ele ia ter o perdão de Deus. Se ele ficasse sem comer ou sem beber alguma coisa, Deus ia perdoar ele. E ele acreditava muito nisso, e ele fazia isso com todo o coração, de todo o coração. E ele subia lá onde ele vivia, umas escadas de joelho, usava umas roupas compridas e ele subia aquelas escadas de joelho. Mas um dia, enquanto ele subia as escadas, ele ouviu uma voz. E uma voz disse assim para ele: o justo viverá pela fé. Olha, quer dizer isso? O justo viverá pela fé. Será quem falava isso para ele? Quem vocês acham que estava falando isso para ele? Tinha alguém falando? Era o próprio Deus que falava, viu, Bruna? Era isso mesmo. Deus que falou para ele: o justo viverá pela fé. Naquele momento, Deus falou ao coração de Lutero e ele começou a entender melhor a Bíblia. Que é quem que nos salva? Jesus é quem nos salva. Jesus que morreu por nós. Não adianta eu andar ajoelhada, subindo escadas. Não adianta eu deixar de comer ou beber alguma coisa para Jesus me salvar. Só Ele pode nos salvar. E não foi fácil para Lutero. Quando ele começou a descobrir essas coisas, sabe o que ele fez? Ele escreveu 95 teses ou motivos, né? 95 motivos para mostrar que Jesus é quem nos salva. Quando ele escreveu, ele começou a colar lá na igreja dele uma folha enorme. E as pessoas, quando leram aquelas mensagens que ele dizia ali, mostrando que na Bíblia estava escrito isso, e aí as pessoas começaram a perseguir Lutero. Foi muito difícil. Os amigos dele deixaram ele. Ele sofreu muito, mas mesmo assim ele continuou sendo fiel. E hoje? O que tem a ver com a tia Sandra, com vocês, com a Bruna, com cada um que está aqui? Nós devemos ser fiéis. Não importa se as pessoas vão nos abandonar, não importa se vão brigar com a gente, mas vocês têm que ser fiel a quem? A Deus, não é mesmo? Vir à igreja no dia de sábado, porque Deus é quem nos diz. E crer que tudo aquilo que Deus deixou escrito na palavra dele é para nosso ensinamento hoje e sempre, tá bom? Que vocês nunca deixem de ser fiéis, orando para Jesus e fazendo aquilo que ele pede. Né? Vamos agora fechar os nossos olhos? Podemos? Querido Deus, muito obrigada por tudo que tem nos dado.
principalmente conhecer a Tua palavra como é, Senhor. Saber como é a Tua vontade, qual é a Tua vontade. Abençoa cada criança que aqui está. Eles estão crescendo, Deus. Que no coração deles possam sentir esse desejo de ser fiel a Ti. Possa abençoá-los, ó Pai. Por favor, no nome de Jesus pedimos. Amém. Agora sentem bem bonitinho com o papai e com a mamãe. E vão ficar quietinho prestando atenção na história deles, tá bom? Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Para continuar louvando o nosso Deus, ouviremos agora o coral Viva Voz. Obrigado. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos vocês. Enquanto o Bom Dia ele vai posicionando o coral, vou dar um recadinho para vocês aqui. Hoje nós teremos a nossa festa caipira, especialmente preparada para todos os irmãos da igreja e para você também, visita. Você está convidado a participar com a gente, tá bom? Estou usando aqui uma pulseirinha aqui. Não tô saindo da igreja, tá? Mas essa pulseirinha aqui é da nossa festa caipira, então para fazer já um merchan aí para vocês. Tá ficando muito legal, tá? A festa está toda decorada já, falta só alguns detalhes. Hoje à noite, às 20 horas. Agora o coral vai cantar 2 músicas. Glórias damos a Ti, Jesus. 2 músicas parecidas em sua letra, mas reflita. Uma letra fala que nós devemos olhar para Jesus a qualquer momento. Nas dificuldades, na alegria, na tristeza, devemos olhar para Ele, porque Ele está com a sua mão ajudadora, estendida para a gente. E glória devemos dar só a Ele também. Reflita nessa música.
aceitar esse Deus. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos completar, e ainda está a esperar todos os filhos seus, pois a nossa vitória em Ti está, e os nossos clamores ouvirá. Confiamos em Ti, em nossa vida Tu és o Senhor. Seguiremos na Tua direção, cantaremos por Ti, Senhor Jesus. Olharemos para trás, olharemos para Ti, Jesus. Preciso aceitar esse Deus. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos completar, e ainda está a esperar todos os filhos seus, pois a nossa vitória em Ti está, e os nossos clamores ouvirá. Confiamos em Ti, em nossa vida Tu és o Senhor. Seguiremos na Tua direção, cantaremos por Ti, Senhor Jesus. Olharemos para trás, olharemos para Ti, Jesus. Só é preciso aceitar esse Deus. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos completar, e ainda está a esperar todos os filhos seus, pois a nossa vitória em Ti está, e os nossos clamores ouvirá. Confiamos em Ti, em nossa vida Tu és o Senhor. Seguiremos na Tua direção, cantaremos por Ti, Senhor Jesus. Olharemos para trás, olharemos para Ti, Jesus. Olharemos para trás, olharemos para Ti, Jesus. Agora assistiremos o Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje. A Escola da Vida. Porangatu é uma importante cidade do norte do estado de Goiás. É também o local onde mora a Dona Neuza, uma mulher que tem grandes sonhos e muita perseverança. Em 1982, havia cursado apenas o ensino infantil. Conheci um rapaz muito bom e propus se ele me deixaria estudar após o casamento. Ele disse que sim. Nós nos casamos, só que a situação financeira dele era muito precária. Tivemos que morar na roça, literalmente na roça, num ranchinho beira-chão. Ficamos em extrema pobreza. Quando meu filho nasceu, não tínhamos nem dinheiro para comprar fralda. Tivemos que desmanchar os forros de cama para fazer as fraldas, as roupinhas do bebê. 2 anos após, engravidei novamente e mudamos para a cidade. Lá ele colocou uma pequena mercearia. Um dos grandes sonhos de Neuza
era conhecer a palavra de Deus. Em busca de um sentido para a sua vida, seu coração acreditava que era na Bíblia que encontraria as melhores respostas. Queria muito ler a Bíblia. Comentei com a minha vizinha, ela me disse que havia na cidade um pastor que estava dando Bíblias e eu fiquei muito feliz. Fui para o culto, fui a primeira a chegar. Quando cheguei, logo o pastor chegou, distribuiu as Bíblias. Fiquei muito encantada, mas fiquei triste quando terminou o culto e o pastor disse que, para levar as Bíblias para casa, teria que frequentar 30 noites de reunião. Mas para ter a Bíblia, compensava o esforço. Logo após a conferência, eu resolvi me batizar. Foi uma felicidade, a coisa mais linda que me aconteceu. Eu encontrei o sentido da minha vida, a alegria de viver. Então eu vi que era muito bom eu voltar a estudar. Neuza decidiu submeter toda a sua vida a Deus, inclusive seus sonhos. Ele a abençoou de forma que ela concluiu seus estudos. À medida que sua relação com Deus aumentava, foi aprendendo novas verdades, as quais ela procurava obedecer, como demonstração de seu amor e gratidão. Eu tinha muita vontade de devolver os dízimos. Então eu argumentava com meu esposo sobre a possibilidade de devolvermos os dízimos. Mas ele ficava muito furioso. Mas eu pegava e devolvia e dava de oferta. A mercearia ela foi crescendo, ela se tornou num grande armazém. Mas eu sempre orava a Deus pedindo que eu queria ganhar o meu dinheiro para devolver os meus dízimos ao Senhor. E quando eu terminei o ensino médio, no ano seguinte, a diretora já me convidou para ser professora. Naquela época, trabalhava-se o ano inteiro para receber o dinheiro só no final do ano. Quando o dinheiro chegou, mas eu fiquei muito feliz. Peguei aquele dinheiro e devolvi com alegria o meu primeiro dízimo. Neuza ainda tinha sonhos a conquistar. E com a bênção de Deus, decidiu procurar a universidade. Eu prestei o vestibular para o curso de letras. Fui aprovada. Em 2000, eu fiz pós-graduação. Em 2001, eu já fui admitida na Universidade Estadual de Goiás. Ao participar do seminário de enriquecimento espiritual, Neuza recordou o quanto Deus abençoou sua vida e tomou uma decisão especial. E então decidi firmemente que daquela data em diante, eu não iria dar as ofertas de qualquer maneira, mas que eu daria um segundo dízimo. E desde então Deus tem me abençoado ricamente com saúde e prosperidade. Neuza tem infinitos motivos para ser grata a Deus, reconhecendo que sua vida foi totalmente transformada pelas mãos do Pai. Hoje posso dizer com segurança que o Senhor honrará todos aqueles que devolvem os seus dízimos e as suas ofertas com alegria, porque do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Experimente entregar sua vida totalmente a Deus e descubra as transformações que Ele irá operar. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, louvado e adorado seja o teu santo nome, Senhor. Gratos estamos, Senhor, por estar na tua casa de oração. Agora, Senhor, te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um de nós, ao devolver, Senhor, os dízimos e as ofertas, e possa, Senhor, ser usado para a tua causa. Dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu para chover, bênção sem fim. Posso ver o céu para chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Nós vamos agora cantar a música Nasce em Mim. Assim que for projetada, vos convidamos a todos a ficarem em pé para louvarmos a Deus nesse instante. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Ouve
me salvar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Ajoelhados, buscamos a Deus em oração. Hosana. Louvado seja o teu santo nome. Salva-nos hoje, ó Pai. Que o teu santo e bom Espírito venha fazer morada em nossos corações, transformando nossas vidas. Por favor, Senhor, nesta manhã, muito obrigado, porque estamos aqui para darmos início a uma programação que todas as noites estaremos engrandecendo o teu santo nome nesta igreja. Por favor, Senhor, que o teu santo e bom Espírito nos impulsione a vir todas as noites trazendo pessoas para ouvir as tuas verdades eternas. E que o Espírito Santo também nasça nos teus corações. Assim como temos o grande anelo de ele nascer também em nossos corações diariamente, nos transformando nas nossas vidas. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, aceita o nosso louvor nesta manhã, nossos agradecimentos, a nossa adoração. Use o teu servo, o nosso pastor Apolo, presidente dessa associação, que ele possa falar aos nossos corações nesta manhã, pelo poder do teu Santo Espírito. Transforma-nos depois de ouvir a tua palavra, por Jesus, com perdão dos nossos pecados, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer:
que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, nesse dia do Senhor, para iniciar o Impacto Joinville, aqui na Igreja Central de Joinville. Pastor Quarupi, por favor, venha aqui um momento, o Josué também. Eu gostaria de, nesse momento, solicitar desses homens de Deus uma prece, uma oração em favor desse grande projeto. Aqui na cidade estão trabalhando vários obreiros bíblicos, mas eles não vão fazer e não estão fazendo a obra principal, porque quem está agindo mais do que os obreiros são os irmãos da igreja, são as pessoas que têm o coração entregue a Cristo Jesus e que anunciam as boas novas da salvação. Mas quem está fazendo mais do que nós, irmãos e irmãs da igreja, é o Espírito Santo, porque ele age em meio às cidades. Ele visita cada rua, cada lar, cada pessoa. Ele deseja convencer as pessoas do pecado, para que elas possam buscar em Cristo perdão e a vida nova. De 13 a 20 de julho, nós desejamos que todos os distritos aqui de Joinville possam experimentar reavivamento e reforma, possam buscar o Espírito Santo, possam receber o perdão dos seus pecados, possam receber a confirmação da salvação e possam trazer mais pessoas para a presença de Cristo Jesus. Grandes coisas são esperadas, nós estamos orando por grandes coisas e eu quero já agradecer a presença dos irmãos nesse dia do Senhor, o Santo Sábado, e convocá-los para no decorrer dessa semana. Deus está providenciando um tempo bom para nós, não muito frio, nem muito quente, nem muita chuva, o tempo ideal para nós virmos e trazermos mais pessoas. Vocês já conhecem bem o irmão Josué, que esteve trabalhando já aqui com vocês há alguns dias, e o pastor Quarupi, nosso amigo, líder dessa congregação e desse distrito. Eu quero agradecer também, pastor Quarupi, pelo preparo que você fez nessa igreja para esse grande impacto. Eu gostaria de pedir ao pastor Quarupi que dirigisse uma prece, uma oração a Deus, abrindo esse projeto para que o Senhor possa fazer grandes coisas por nós, para que milagres possam acontecer e nós possamos experimentar a boa mão de Deus fazendo maravilhas no nosso meio. Antes da oração, eu queria apenas lembrar a igreja, meu cordial bom dia, querida igreja, de que seus amigos que são ex-adventistas, seus parentes ex-adventistas, convidem-os para estarem conosco durante essa semana. Temos falado isso todos os sábados aqui à frente. E a equipe que nós montamos para trabalhar conosco essa semana, depois desse culto eu vou dar a relação. Eu preciso de uma reunião com vocês hoje às 15h30. Está no boletim da igreja, avisamos essa reunião, para só checarmos as coisas que serão necessárias fazermos durante essa semana. Muito obrigado, eu queria que a igreja pudesse ajoelhar-se comigo nesse momento, para pedirmos o Espírito Santo de Deus, para que esse trabalho seja feito não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a glória e a honra de Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedes, um dia especial de adoração, de louvor e engrandecimento ao Teu sagrado nome. Obrigado porque um dia, Senhor, nos chamastes das trevas para a Tua maravilhosa luz. Não queremos ser apenas membros dessa igreja, queremos tornar-nos discípulos, Senhor.
E como discípulos, Senhor, queremos ir em busca daqueles que, por algum momento, conheceram Teu Evangelho e por algum motivo, Senhor, desviaram-se dele. Queremos buscar aqueles também que não conhecem essa verdade, para que venham conhecê-la e assim entreguem suas vidas a Cristo Jesus e sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Condiciona-nos a entendermos que temos uma missão a cumprir. Dai-nos a consciência de que essa igreja não está aqui por acaso. Todos esses anos, essa igreja, Senhor, tem levado pessoas ao batismo pelo fato de uma coisa ter que acontecer nela: o cumprimento da obra da pregação do Evangelho. Obrigado por Tu teres chegado a todos nós. E agora, Senhor, usa-nos a todos. Que todos nós sejamos instrumentos nessa semana em Tuas sagradas mãos. Que tudo que pudermos fazer, Senhor, venhamos a fazer, para que a Tua obra seja feita da melhor forma possível. E grandes coisas, através do Teu Santo Espírito, aconteça em nosso viver. Ser com o pastor Apolo. Ele será o orador dessa semana. Apesar de não ser uma semana de oração, Senhor, é uma semana de decisão. Muitos ouvirão a Tua mensagem e tornar-se-ão, Senhor, desejosos de entregar suas vidas a Cristo Jesus. Que nada impeça, que não tenhamos a disponibilidade, Senhor, de poder levá-los a convencê-los de que esse é o caminho e deve andar por ele, Senhor. Continua conosco. Ser com a mensagem dessa manhã. Toca-nos no coração e faz-nos compreender, Senhor, de que reavivamento, relacionamento e missão tem que haver nessa igreja. É o que nós pedimos por Jesus, nosso eterno Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Nessa manhã nós vamos refletir sobre alguns versos desses capítulos desse livro de Jonas. Enquanto você encontra, eu gostaria de me lembrei agora, trazer um abraço de alguém especial para essa igreja. No sábado passado nós estivemos, pastor Quarupi, equipe de revivamento espiritual dessa igreja, estivemos lá no IAP com todos os pastores e líderes desta área aqui da Associação Norte Catarinense e das 4 associações do Paraná. E ali encontramos o pastor Ginter, que atualmente é ministerial na Associação Central Paranaense. Ele me pediu que quando estivesse aqui mandasse um abraço para vocês, a quem ele realmente ama, passou aqui 4 anos com todo carinho dedicando-se a esse ministério. Orem sempre pelos pastores, pastor Quarupi, pastor Ginter, pastor Jonatas, a mim também. Orem pelos pastores, porque os pastores sempre oram pelas igrejas. Livro de Jonas, capítulo 1, versos 1 a 3, a Bíblia diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Prezados amigos, aqui a Bíblia diz que Jonas foi chamado para ir para a grande cidade de Nínive. Eu, quando penso em Joinville, penso em uma grande cidade. E penso no ministério que Deus deu para todos nós. Vão à grande cidade de Joinville. Naquela época, Nínive era a maior cidade do mundo. Hoje, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. É a 3ª maior cidade de todo o sul do Brasil. É, inclusive, a cidade do interior mais populosa do sul do Brasil. Recentemente passou a cidade de Londrina e hoje perde apenas em população para a cidade de Curitiba, Porto Alegre e em seguida já é Joinville. Deus ama as cidades grandes. Deus ama as pessoas que vivem nas grandes cidades. Deus tem um interesse especial na salvação de todas as pessoas. Ele envia anjos para visitarem os lares. Ele trabalha com o Espírito Santo para convencer e converter os corações. Mas Ele principalmente
usa os vínculos de amizade para alcançar as pessoas. Deus trabalha através de seres humanos. Deus chama missionários, Deus chama profetas, homens e mulheres. Deus chama embaixadores do seu reino para irem às grandes cidades e levarem a mensagem do Evangelho. Essa grande cidade de Joinville, de mais de 500 mil habitantes, Deus quer enviar nós todos durante essa semana para impactarmos essa cidade com a mensagem do Evangelho. Deus olhou para Jonas e disse: Jonas, dispõe-te e vai, ergue-te e vai, vá levar uma mensagem a essas pessoas. Eu tenho interesse na salvação daquelas pessoas. Não importa que seja a maior cidade, não importa que seja a capital do império maior e mais poderoso do mundo, não importa que essa cidade seja grande pecadora, a malícia dessa cidade, a maldade dessa cidade, o ódio dessa cidade, a contenda dessa cidade, a violência dessa cidade, a sensualidade dessa cidade, subiu até mim. Eu não posso suportar por mais tempo. O juízo estará vindo contra essa cidade. Mas Jonas, antes do juízo chegar, essas pessoas têm que ouvir. Elas têm que ter a oportunidade de se arrepender para serem salvas. Amigos, nós vivemos em uma época semelhante à época de Jonas. O juízo de Deus em breve vai percorrer todas as terras desse mundo. As pragas vão atingir todos os países deste mundo. E Deus vai mostrar o seu juízo contra o pecado. Todavia, antes, a mensagem do Evangelho será pregada a todas as pessoas, para testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Deus tinha uma mensagem para Nínive e enviou Jonas. Mas esse profeta, diz o verso 3, esse profeta se dispôs para fugir da presença do Senhor. Não quis fazer a obra que Deus lhe tinha designado. Eu fico perguntando, qual foi a razão de Jonas ter fugido? Eu selecionei algumas razões. Primeiro, ele pode ter pensado: esse desafio é grande demais para mim. São mais de 100 mil pessoas que moram naquela cidade. O texto fala de 120 mil aproximadamente. Muita gente. Um desafio grande demais. Eu sou só um. Ele poderia se lembrar no passado, Senhor. O Senhor enviou Abraão com a sua família. O Senhor enviou Moisés e Arão. No passado o Senhor trabalhava com mais gente. Agora o Senhor manda um só homem para pregar para 120 mil pessoas. Uma cidade de 3 dias de caminhada pelo menos. Eu não conseguirei. É um desafio grande demais para mim. Geralmente, se nós nos sentimos pequenos, nós damos as costas aos grandes desafios. Eu gostei desse testemunho que assistimos no vídeo. Uma mulher já casada, já fora do tempo normal de cursar uma faculdade, ela desejou. Não pensou que aquele desafio seria grande demais para ela. Ela desejou crescer intelectualmente, se formar, buscou, lutou e conseguiu. As pessoas que não lutam, as pessoas que não enfrentam os desafios que são maiores do que eles, quem sabe essas pessoas nunca vão chorar a derrota, mas também nunca vão sorrir pelas vitórias. Quem sabe essas pessoas nunca terão que se curar dos ferimentos das batalhas, mas também elas nunca terão a coroação da vitória. Ah, amigos, a Bíblia diz lá para as 7 igrejas do Apocalipse, que cobrem todo o período da igreja cristã: ao vencedor darei. Ao vencedor darei, ao vencedor a herança, ao vencedor a coroa, ao vencedor a vitória, ao vencedor a sentar-se junto com Cristo, ao vencedor ser coluna no reino dos céus. Ao vencedor. Vencedores pela graça de Cristo Jesus. Nós temos grandes desafios. Você tem desafios na sua vida, tem desafios na sua família, tem desafios quanto à igreja, quanto à evangelização dessa cidade. Não seja como Jonas. Não pense que esse desafio é insuperável, porque o mesmo Deus que te ordena ir é o Deus que irá contigo e te dará a vitória. Jonas pensou que o desafio era grande, não foi. Ele também poderia ter pensado: Senhor, eu não gosto dessas pessoas. Essas pessoas, Senhor, não são do teu povo. Elas são perigosas. Eu tenho medo de ir. Não terei nenhum prazer em fazer isso. Há pessoas que conduzem a sua vida pelos seus prazeres. Se isso me dá prazer, faço. Se não me dá prazer, não faço. Essas pessoas, elas
também não são bem-sucedidas, porque muitas coisas que não são prazerosas são justamente as coisas que nós precisamos para depois viver bem. Jonas não tinha prazer em viajar para Nínive, mas era a sua missão. E se cumprisse a sua missão, mesmo que não tendo prazer inicial ao fazer a obra de Deus, ele teria contentamento depois. Quando Deus te pede para fazer algo, ou quando você sabe que é seu dever fazer algo, em nome de Jesus faça, mesmo que ao princípio você não sinta prazer. A Bíblia diz: os que vão chorando e andando enquanto lançam a boa semente, um dia voltarão sorrindo, trazendo seus frutos. Fazer o que nós precisamos, cumprir a ordem de Deus é o nosso grande desafio. Jonas também, ele não cumpriu a sua missão, porque ele achou um caminho mais fácil. Seria mais fácil não ir à cidade de Nínive, seria mais fácil não pregar, correria menos riscos. Mas o nosso Deus nos conduz por caminhos espinhosos às vezes, porque essas experiências farão bem para nós. Há pessoas que não correm riscos, há pessoas que não querem fazer, quem sabe, um vestibular para não correr o risco de perder. Há rapazes e moças que, quem sabe, não iniciam. Eu estou falando de quando já é a idade certa e tal. Não se aproximam de alguém por medo. E essas pessoas não colhem os frutos, essas pessoas não vão adiante. Há pessoas que conhecem a verdade, estão recebendo o chamado de Deus, mas têm medo. O que vai acontecer comigo se eu aceitar essa verdade? O que vai acontecer? Eu posso perder algumas coisas, posso perder o emprego, pessoas podem ficar contra mim. O medo nos impede de termos grandes conquistas diante de Deus. Jonas teve medo. Aquela cidade de Nínive era uma cidade sanguinária. Aqueles homens tinham os principais instrumentos de tortura da época. Um dos tratamentos preferidos que eles tinham quando dominavam um povo era esfolá-los, arrancando a sua pele. Faziam alguma incisão e iam arrancando a pele de seu corpo. E a pessoa ia morrendo lentamente, sangrando e sofrendo e gemendo até a morte. Esfolar dessa maneira era um jeito. Amarrá-los pelos pés atrás de uma carruagem, e então as pessoas irem se esfolando também no solo era outra maneira. Enfim, eles tinham muitas maneiras e Jonas tinha medo de que isso acontecesse com ele. Mas eu pergunto, se ele tivesse morrido cumprindo a sua missão e não tivesse medo, seria melhor para ele. Se Deus te pede algo, se você sente que algo deve ser feito, não tenha medo. Faça o que Deus deseja que você faça. Deus tem um chamado para nós. Estamos no Impacto Joinville. O chamado que Deus tem para o Jonas de hoje, para nós, é: vão à grande cidade de Joinville, anunciem. Amanhã vai ser o reencontro. E durante essa semana, os amigos que já estiveram conosco e por algumas questões saíram, vão ser chamados a voltar. Mas amigos, essas pessoas só vão ouvir o convite se nós levarmos. Seus amigos e vizinhos precisam ouvir o convite. Se eles disserem não, continue amando ainda mais essas pessoas. Mas se disserem sim, quem sabe eles estarão ouvindo uma mensagem que pode mudar a vida deles. Jonas, ele seguiu também o caminho mais fácil espiritualmente. Eu digo mais fácil espiritualmente porque algumas pessoas espiritualizam a sua desobediência. Jonas, quem sabe ele imaginou assim: se Deus me chamou mesmo, então eu vou descer agora no porto, e então vai estar lá um navio com a plaquinha lá em cima, Nínive, e então eu vou entrar. Mas o primeiro navio que eu ver, nele eu vou embarcar e vou seguir para onde ele me mandar, para onde ele me levar. Há pessoas que são assim, eles espiritualizam a desobediência. Deus disse para Jonas: vai à grande cidade de Nínive. Mas ele entrou no primeiro navio que achou ali no porto. Há pessoas que dizem assim: olha, agora eu quero ver se Deus está falando comigo. O primeiro verso que eu abrir na Bíblia. Olha, Deus fala através de toda a Bíblia, mas Deus deseja que você obedeça a sua palavra, a sua ordem, de acordo com a questão que você está vivendo. Não assim aleatoriamente. A primeira moça que eu ver eu vou me casar. O primeiro lugar que eu oferecer, o meu currículo tem que me dar um emprego. Isso, sabe, essas coisas aleatórias com Deus não são o ideal. Deus diz:
guarda os mandamentos, lembra-te do sábado para o santificar. Deus dá ordens claras na sua palavra. Essas ordens devem ser seguidas racionalmente e não uma espiritualização da desobediência, como que falando: Senhor, se tu queres isso para mim mesmo, então que fique noite ao meio-dia, daí eu vou entender. Não, não é assim. Deus deseja que nós obedeçamos aos seus mandamentos claros. Jonas fugiu. E fugindo de Nínive, ele dormiu no porão do navio. Eu fico pensando, aquele homem deveria ser o homem mais acordado daquele navio, mas ele estava paralisado pelo pecado. O pecado às vezes paralisa as pessoas. Os outros estão vendo que as coisas estão mal, mas o homem paralisado no pecado não entende. As pessoas estão vendo, esse homem tem uma mulher, tem uma amante, ele vai arruinar a sua vida. Todos percebem isso, ele não. O inimigo cega, o inimigo embota, o inimigo paralisa os sentidos. A pessoa não percebe que está indo para a própria destruição. Vejam aquele navio, ondas açoitavam o navio, um vento rugia lá fora, os homens estavam gritando em desespero. E Jonas? Dormindo. Ah, amigos, eu fico pensando às vezes na situação desse mundo. Esse barco que se chama planeta Terra passa também por um turbilhão de problemas. O mundo está convulsionado por problemas sociais, por problemas morais, por problemas climáticos. O mundo está com tremendas dificuldades. Até cientistas dizem, esse mundo não pode durar muito tempo. Se não se reverter o quadro, se continuarmos indo nessa direção, não vai durar muito tempo. Esse navio pode afundar, esse mundo pode acabar. E às vezes o povo que deveria estar mais desperto, dorme. Por que Jonas devia acordar? Em primeiro lugar, Jonas devia acordar porque o navio podia naufragar. A igreja deve acordar porque esse mundo vai acabar. Em segundo lugar, que Jonas devia acordar, Jonas deveria acordar porque ele era o único que poderia salvar aquele navio. Aqueles homens estavam orando, mas da maneira errada e para o Deus errado. Mas Jonas conhecia o Deus verdadeiro. Jonas podia orar verdadeiramente e podia salvar aquele navio. Ah, amigos, o mundo tem buscado soluções de todo jeito, mas nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a verdade, nós podemos salvar muitas pessoas, por isso nós devemos estar acordados. Jonas deveria estar acordado, prezados irmãos, porque aquelas pessoas perderiam a sua vida e a responsabilidade era do homem de Deus que estava naquele barco. O mundo vai ter muitos perdidos, mas há pessoas que Deus coloca perto de nós e diz: eu confio que você leve a palavra a essa pessoa. E ai daquele missionário que negligenciar o trabalho de Deus. Jonas devia acordar, a igreja deve acordar. Agora eu quero terminar falando de duas classes de pagãos que o livro de Jonas apresenta. Primeira classe de pagãos, no sentido geral, pessoas que não conhecem a Deus. A primeira classe eram esses marinheiros do navio. Eles não conheciam a Deus, mas eles tinham um grande fervor religioso. Eles não conheciam a verdade, mas eles eram muito ativos na parte da verdade que conheciam. E eles foram um exemplo para Jonas. Enquanto o homem que conhecia a verdade dormia, os que não conheciam a verdade clamavam. Enquanto o que conhecia a verdade se calava, os que não conheciam a verdade oravam, buscavam, jejuavam e se esforçavam. Amigos, existem tantas pessoas que não conhecem a verdade, mas estão fazendo todo o seu possível. Estão buscando com todas as forças. Ah, Jonas devia levantar. Aquele povo tinha temor no coração, era religioso, mas faltava orientação. Ele tinha que se levantar. Ele tinha que mostrar a verdade. Aqueles homens, eles confundiam as coisas. Imagino que eles pensavam que a salvação seria pelas obras, porque quanto eles se esforçavam. Interessante, o texto diz aqui no verso 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam. O mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ah, amigos, as obras às vezes são assim. Há pessoas que acham que para salvar-se tem que se esforçar.
Para salvar-se, tem que fazer muitas obras. Eles pegam os remos das obras e vão remando, 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 remando. Aqueles homens eram assim. Eles tinham sacrifícios para apresentar, remos para remar, coisas a fazer. Mas eles não tinham fé no Deus verdadeiro. Há pessoas que se apegam demais nas suas obras, como que apresentando diante de Deus o seu currículo para cidadãos do reino celeste. Como se o visto para a entrada na Canaã celestial fosse as próprias obras. Nós devemos ter boas obras, sim. Mas Jonas entendia que eles alcançariam a terra não pelas suas obras. Havia forças sobrenaturais que o impediam. O pecado tinha que ser abandonado. O pecado tinha que ser deixado. E naquele caso, o pecado era omissão. O pecado era fugir da ordem de Deus. Aqueles homens, quando pegaram Jonas e lançaram no mar, eles perceberam que o mar se acalmou, o vento parou. Imagino que até uma brisa começou a tocá-los para o lugar certo, porque o pecado foi lançado no mar. Aqueles homens entenderam finalmente que há um Deus verdadeiro sobre todas as coisas. E quando o pecado é lançado fora, quando o nosso pecado é lançado nas profundezas do mar, a nossa vida tem paz. Nós temos que aprender isso. Lutar com as próprias forças, fazendo o contrário à vontade de Deus, é lutar em vão. Mesmo que nos desgastemos remando, nós não vamos alcançar a terra. Jesus pede: lancem sobre mim as vossas ansiedades. Eu tenho cuidado de vós. Nós devemos confessar os nossos pecados e lançá-los sobre Cristo. E o mar vai se acalmar na nossa vida. Havia uma outra classe de pagãos no livro de Jonas. E esses eram os homens de Nínive. Jonas foi e pregou contra aquela cidade. E ele proclamou: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Aqueles homens foram diferentes dos homens do navio. Eles não espancaram Jonas, nem o lançaram no mar. Eles não fizeram clamores aos seus deuses. A mensagem de Jonas tinha três pontos principais. Primeiro, vocês são pecadores. Segundo, o juízo vai chegar em breve. Terceiro, essa cidade será destruída. Vocês são pecadores. Aqueles homens eram arrogantes, eram os melhores, eles tinham suas religiões, eles adoraram, por exemplo, Istar, que era uma deusa da fertilidade, e da depravação e da guerra e assim por diante. Mas agora um Deus diz: vocês são pecadores. A reação deles não foi buscar os seus ídolos, foi se arrepender diante daquele Deus que os chamava de pecadores. Eles se vestiram de pano de saco, se cobriram de cinzas e pediram perdão para esse Deus. Eu fico pensando aqui nessa frase do rei de Nínive, capítulo 3, verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará de nós o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aqueles homens não apresentaram para Deus os seus méritos. Eles não tinham segurança de terem méritos diante de Deus. Aliás, a mensagem de Jonas era que eles eram pecadores. Mas eles disseram assim: quem sabe, se nós nos arrependermos e nos humilharmos, Deus aceitará o nosso arrependimento. Quem sabe? Eles não tinham, como nós temos, a palavra de Deus revelada. Eles não conheciam a Deus como nós conhecemos. Eles não tiveram o testemunho de Moisés, que disse: ó Senhor, Deus misericordioso, benigno, tardio em iras e grande em beneficência e bondade. Eles não conheciam esse Deus. Aliás, quem sabe eles conheciam as histórias de Israel que diziam: o Deus de Israel é um Deus poderoso, mas é um Deus de ira, é um Deus que lançou pragas no Egito, é um Deus que destruiu os povos de Canaã, é um Deus forte e agora Ele quer nos destruir. Mas aquele povo pensou: mas quem sabe se nós nos humilharmos? Eles não tinham a palavra de Isaías que diz: vinde e arrazoemos. Se os vossos pecados forem vermelhos como escarlate, eu vou transformar o vosso ser, vocês serão brancos como a lã, brancos como a neve. Vinde.
Eles não conheciam as palavras de Cristo que diziam: vinde após mim, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Eles não conheciam o Salvador. Quem sabe algum dos grandes da cidade poderia dizer: só temos 40 dias. Mas então o rei poderia dizer: quem sabe Deus deu essa mensagem, porque esses 40 dias são 40 dias de graça para nós. Aquele rei pensou: quem sabe? Deus poderia ter nos destruído sem falar nada, mas Ele mandou um mensageiro. Ele mandou uma mensagem de juízo, mas nos deu 40 dias. Nesses 40 dias, vamos suplicar o favor de Deus. E sabe, amigos, não há ninguém que não suplique o favor de Deus, que não receba de Deus o perdão e a vida nova. Não há ninguém que suplique a graça de Deus, que não receba uma graça abundante do Senhor, que perdoa todos os seus pecados. Não há homem nem mulher que seja o pior pecador de Joinville, que se aproxime, se ajoelhe e diga: Senhor, me perdoe, eu estou perdido. Que não seja naquele momento perdoado, transformado e salvo. Porque a nossa salvação é garantida não pelas nossas obras, mas pelo sangue no Calvário derramado por Cristo em nosso favor. O nome nosso é escrito no livro da vida, não com a nossa caligrafia, mas com a caneta que tem a tinta do sangue de Cristo, é escrita no reino dos céus. Todo aquele que se arrepende é perdoado por Cristo Jesus. Eu queria terminar fazendo um apelo nessa manhã. O coral vai cantar mais um hino. Enquanto eles se preparam, eu gostaria de fazer o seguinte apelo. Jonas pregou para aquela cidade e as pessoas se converteram. Ele disse: dentro de 40 dias Nínive pode ser destruída. E nós não sabemos quantos dias nós temos, mas nós sabemos que esses dias são dias de graça. Há alguém aqui nesta manhã que deseja aproveitar os dias que tem para entregar sua vida a Deus, para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou pecador, é verdade, mas eu aceito o perdão dos meus pecados. Eu não mereço, mas quem sabe, Senhor, quem sabe, se eu confesso os meus pecados, o sangue de Cristo me perdoa de todo mal e o meu nome pode ser escrito no livro da vida. Há alguém que deseja hoje dizer assim: eu quero um dia ser salvo, não um dia lá na frente, mas um dia posteriormente ser batizado, mas hoje declarar a minha fé, a minha aceitação de Cristo Jesus. Há alguém que deseja fazer isso? Pode erguer a mão. Amém. O coral vai cantar agora. Enquanto o coral cantar, eu gostaria de fazer uma oração por 2 grupos de pessoas. Primeiro, pessoas que estão aqui, que desejam receber perdão e vida nova através da fé. O fardo do pecado é um fardo tremendo sobre nós. E dentro de alguns dias, esse mundo será subvertido. Mas se você tem um pecado que deseja entregar a Cristo Jesus, eu gostaria de orar por você, que você pode vir. Se há alguém aqui que deseja o batismo para perdão dos seus pecados e para receber vida nova, também venha à frente. Eu gostaria de orar por você. Gostaria que o pastor Quarup também viesse aqui à frente. E se há mais algum pastor aqui presente, venha aqui à frente comigo, para nós orarmos em favor do perdão dos pecados, em favor da salvação de pessoas. Se há alguém que tem tido medo do juízo divino, eu gostaria que viesse também à frente, para se entregar nas mãos de um Deus que é justo, mas também é misericordioso, de bondade, de perdão e de salvação. Nós vamos estar aqui conversando e orando enquanto ouviremos esse hino.
Quem sabe cantar, cante junto. É a força da vida. Cumprir seu querer. É a nossa canção. Ouvir sua voz. Ouvir sua voz. É sabedoria. Sua luz. Tua palavra é a nossa garantia de que o Senhor perdoa todos os nossos pecados. O sangue derramado na cruz do Calvário é poderoso para nos limpar e purificar, é poderoso para nos garantir a vida eterna, e por isso nós nos colocamos em pé dizendo: eis-nos aqui, Senhor, entregamos em Tuas mãos, lançamos sobre Ti as nossas enfermidades e dores, as nossas injustiças, os nossos pecados, o nosso temperamento mau, as nossas mágoas, rancores e dúvidas. Ó Senhor, que isso não mais seja um peso no nosso coração, mas coloca no mesmo lugar disso a Tua paz e a Tua bênção. Nós nos aproximamos do Senhor como pecadores para receber o perdão. Nos aproximamos do Senhor vazios para receber a sua plenitude. Nos aproximamos do Senhor cheio de injustiças, mas pedindo a Tua justiça. Troca, Senhor, a nossa ira pela Tua misericórdia e faz morada em nós. Abençoa toda essa igreja nessa semana, ó Deus, que será uma semana de decisão. Que essa nossa decisão de seguir a Ti seja repetida todos os dias da nossa vida, e que nós possamos andar na Tua presença, vivendo na Tua luz. Abençoe a nós todos com a alegria da salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse programa nessa semana tem uma equipe por trás trabalhando e tentando arregimentar para que as coisas aconteçam ao seu bel tempo. Eu queria poder, enquanto a plataforma se dispersa, convocar aqueles que estão para uma rápida reunião de à tarde. Confesso que não será longa, apenas para checarmos algumas coisas importantes. O irmão Sandro Roberto está sendo convidado a estar hoje às 15h30. Irmão Jorge Moreno, irmão Naor Carvalho,
Itelvina Ruda, Josetelma Ruda, Ivonete, o irmão Ed Carlos, o irmão Edon Oliveira, a irmã Rosinei Maria Ferreira, a Keilane Hoffman, a Ivete Becker, Fábio Gomes, também o Fabrício Gomes, diáconos e diaconisas que possam vir, e também a irmã Rosimeire Maria Ferreira e a irmã Miriam da Silva. Esses estão especificamente sendo convocados e convidados a estarem na nossa reunião hoje, às 15h30 da tarde. É uma reunião rápida. Mas também, se você quer participar, quer nos ajudar, seja bem-vindo a essa reunião. E nos pergunte, pastor, o que eu posso fazer? E você, então, será bem-vindo e algo vai ter que fazer, e algo vai poder fazer, para que o impacto dos Joinville seja para a honra e para a glória de Deus. Não só a semeadura para alguns, mas a colheita para outros. Que Deus possa abençoar-nos. Amém.